Bora falar de varejo. A H&M chegou ao Brasil com uma loja de 1.000 metros quadrados em São Paulo e uma operação plena de comércio eletrônico. O plano: oferecer qualidade e preços acessíveis. Boa parte das peças serão importadas pela marca, mas a varejista sueca já tem fornecedores nacionais de calçados, jeans e até de moda praia. Para falar sobre a chegada da empresa no país e os impactos no setor, chamo aqui à nossa tela o fundador da Varejo 360, Fernando Far. Ótimo dia a você, Fernando. Muito obrigado por aceitar nosso convite e, claro, seja bem-vindo à Abertura de Mercado. Bom dia, é um prazer aqui estar com vocês. Como é que você avalia essa chegada? É uma loja já aberta, mais 3 a vir, todas no estado de São Paulo. São 3 na cidade, na capital, em São Paulo, e uma em Campinas. Claro, começa pequena, mas a ideia é expandir. Já tem centro de distribuição em Extrema e também um e-commerce funcionando. Como é que foi essa chegada da H&M no Brasil? Olha, eu vi com bons olhos, né? Fazia praticamente uma década que não chegava uma grande empresa de varejo de moda no Brasil, né? A última grande entrante que foi a Forever 21, lá em 2014, né? Então, quase uma década para vir uma outra grande empresa, né? Então, esse acho que é o primeiro, é super louvável, né? Uma gigante da moda chegando no Brasil para geração de empregos, recolhimento de tributos, né? Aumento da concorrência. Então, é sempre louvável isso, né? A H&M, ou H&M, né? A gente vai ter que se acostumar a falar, como você bem lembrou, né? É uma empresa de 79 anos de história, está com 78, está presente em 79 mercados, né? Então, ela tem uma longa experiência de entrada de mercados, né? Eu acho que a entrada dela no Brasil, eu achei que foi praticamente exemplar, né? E por todas as frentes, ela teve um detalhe, um cuidado de fazer a entrada de uma forma bastante eficiente, né? O que eu destacaria nesses pontos, né? Ela fez um bom plano de divulgação, né, de entrada no Brasil, trazendo o Gilberto Gil, a Anitta, a Naomi Campbell para fazer a divulgação da marca, né? Esse acho que é o primeiro grande destaque. O segundo destaque é que ela entra em grandes shoppings, né? O plano de divulgação dela começou por grandes shoppings aqui da cidade de São Paulo, né? E um ponto que me chamou bastante a atenção é que praticamente eles estão distribuídos entre os principais grupos econômicos de shopping centers, né? A Multiplan, o Iguatemi e a Allos, né? Então, acho que as empresas de shopping também têm um esforço de conseguir garantir esses espaços dentro desses empreendimentos, né? Não são shoppings que são fáceis de você conseguir uma vacância, uma área para você poder alugar. Então, isso também eu acho que foi uma coisa positiva. E esse detalhe de ele ter escolhido cada uma das grandes administradoras, na minha leitura, é que vem mais lojas por aí, talvez no médio prazo, né? O terceiro ponto que eu achei que foi talvez o ponto que para mim que chamou mais atenção foi começar com a operação de e-commerce simultaneamente à operação das lojas físicas, né? Isso amplia a base de consumidores, captura também parte desse esforço em marketing para poder divulgar esse canal de vendas, né? Então, ela chega já mostrando que veio para ficar e que talvez tenha um plano de expansão um pouco mais agressivo aí na frente, né? Um CD de 25 mil metros quadrados pode chegar até 40 mil, né? Então, isso também foi um ponto que você vê que, para montar essa estrutura, já pensando um pouco mais, um pouco maior, né? De você ter um plano de expansão aí um pouco mais à frente para suportar a operação. Feito. E aí, por exemplo, eu conversei com muita gente nesse final de semana, estava bem por cima dessa inauguração aqui em São Paulo e da chegada da H&M no Brasil. Com esses especialistas com quem eu conversei nos últimos dias, uma preocupação em comum: o posicionamento de preços da empresa e também a escalabilidade da operação aqui no Brasil para conseguir operacionalizar preços menores, por exemplo, do que os da Zara. A marca ficou ali numa região meio intermediária. É mais cara do que C&A, do que Marisa, do que outras marcas femininas e masculinas, e um pouco mais barata do que a Zara. Esse é o posicionamento meio intermediário da H&M. Vai concorrer com Renner, Riachuelo e outras grandes varejistas nesse segmento. Como é que você avalia essa dificuldade do posicionamento de preços e a necessidade ou não de escalar a operação para conseguir justificar vender roupas neste valor aqui no Brasil?
Olha, perfeita a tua observação. Eu visitei pessoalmente a loja ontem, até para conhecer, né? Então, eu fui pessoalmente na loja. Realmente a minha percepção é exatamente igual desses analistas, né? Eu acho que ela vai ficar num patamar de preço entre a Zara e as grandes redes de magazine que já operam no Brasil, né? Acredito que o discurso da rede, né, de uma forma de moda acessível, né, é, cai totalmente na necessidade, na configuração atual do país, né? A gente não pode esquecer também, os aplicativos chineses também competem com esse mesmo público, né? Então, eles tendem a ser agressivos em termos de preço, né? Depois vem as lojas nacionais, né, que a gente citou. Então, eu imagino que ela vai ter um posicionamento de preço intermediário. Isso, a própria operação na loja física quanto no e-commerce é o que está demonstrando, né? Mas imagino também que, como tem um pouco de aspiracional, né, das pessoas quando procuram essas marcas para comprar, eles também estão posicionando algumas linhas de produto com preços acessíveis para que possa expandir a base de consumidores, né, e atingir essa escala que você citou, né? Então, tanto do ponto de vista de expansão quanto do ponto de vista de posicionamento, eu imagino que isso é necessário, né, pela característica do país. O país, basicamente, eu acho que eles focam muito a classe média, né, para poder atingir isso, né? Se focasse somente a classe A, talvez aí teria claramente esse problema de escala que você cita, mas se posicionando aí em termos de classes sociais, num nicho intermediário, eu acho que amplia muito a base de consumidores e a chance da rede ter sucesso, né, no Brasil também é maximizada, na minha visão. Esses pontos conquistados pela H&M no Brasil, que são muito difíceis, ela conseguiu fazer bons negócios com todas as linhas de shopping, está no Shopping Morumbi, vai estar no Shopping Anália Franco, no Iguatemi e também no Dom Pedro, perdão, em Campinas. Isso. São bons pontos para conquistar essa diversidade e conseguir essa escalabilidade, porque há uma distinção, pelo menos destes primeiros experimentos, do público Shopping Iguatemi para o público, por exemplo, Shopping Anália Franco, que ainda são shoppings de alto padrão, mas com distinção de públicos. Sim, totalmente, né? Os pontos são excelentes, assim, né? Todos esses shoppings estão entre os 10 maiores shoppings em termos de fluxo no estado de São Paulo, né? Acho que esse é o primeiro grande destaque. O Parque Dom Pedro, o Anália Franco, talvez um público intermediário, o Morumbi e o Iguatemi já é um público mais elitizado, né? Mas tanto os dois shoppings, né, tanto o Morumbi quanto o Iguatemi, tem uma ampla, um mercado em volta, né, em termos de mercado, de empresas que trabalham ali, que transitam naquela região. Então, vai trazer consumidores que eventualmente não visitam, né, com regularidade esses shoppings, eu imagino que isso vai ocorrer, né? E também tem aquela questão aspiracional, acho que ela pega um pouco do brand desses shoppings, né, que traz uma questão de crescimento das pessoas, né, em relação a isso. Então, as pessoas se sentem acolhidas para poder comprar, não vejo nenhum atrito no sentido das pessoas deixarem de frequentar essa loja porque estão localizadas nesses centros, né? Então, pelo contrário, eu acho que os shoppings vão se esforçar para tentar atrair a HM para dentro das suas operações. Eu acho que isso a gente observou há 10 anos atrás em relação à Forever 21. Imagino que isso vai acontecer de novo. E pelo que eu observei ontem lá no Iguatemi, né, muita gente foi visitar especificamente a loja, né? Então, essa marca tem essa capacidade de atrair público, gerar tráfego para dentro do shopping. Isso é um ativo muito tangível nas negociações e acredito que eles não vão ter muita dificuldade nesse sentido, não, de expansão. Você citou pela segunda vez a Forever 21, Forever 21, Forever 21. Eu tenho dificuldade até hoje para falar o nome da marca aqui no Sim, Brasil, mas você citou pela segunda vez. É um exemplo, talvez, de um experimento que não deu certo. A entrada da sim, Forever aqui no Brasil, ela foi rápida e ela rapidamente também acabou. É outro exemplo que a gente pode sim. trazer é a Topshop. Então, o que a H&M, a H&M, precisa fazer para não repetir estes experimentos frustrados de outras varejistas de moda que estiveram presentes no Brasil, mas que já deixaram o nosso país? No caso específico da que eu citei, acho que foram problemas mais estruturais, né? Ela passa por dificuldade no mundo inteiro, né? Então, não acho que é uma coisa especificamente do Brasil, né? O ponto é que hoje o mercado é diferente, né? Hoje a concorrência, você está competindo
com uma Renner, com uma CIA, também está competindo com os aplicativos chineses, né? Então, e você tem também os grandes players que estão instalados no Brasil, por exemplo, o Grupo Arezo, Asas, né? Que também tem lojas que miram um público talvez um pouco similar também. Então, o Brasil é um mercado competitivo por natureza. Mas também é notável a capacidade, né, de negociação da H&M para poder trazer produtos competitivos, né, produtos com moda, com design, né, a preços competitivos. Então, eu acho que eles têm uma longa experiência nesse sentido. O fast fashion, por natureza, tende a você testar os produtos, testar o preço de forma rápida, ágil, né, para você estar sempre antenado no que está acontecendo no mercado. Então, ela já vem com esse expertise, né, para dentro do Brasil, né? Então, eu não acredito que isso seja uma grande barreira. E também um ponto que é importante, ela está acostumada a competir, né, nesse cenário também em outros países. Então, eu acredito que ela veio com humildade de aprender o mercado, né? O discurso dos principais líderes da empresa vem que eles estão testando o mercado, vem com a humildade de aprender, citam também algumas coisas que podem ser compradas aqui no próprio Brasil, moda praia, né? Que o Brasil tem uma longa tradição, calçados, jeans, né? Eles também citaram que eventualmente podem fazer algumas compras de fornecedores locais. Então, é uma empresa que está bem aberta a aprender, né? E ajustar a operação de acordo com a realidade que for se mostrando ao longo dos meses, dos próximos meses. São 4 lojas para começar, e aí, claro, os representantes da empresa aqui no Brasil comparam o nosso mercado com outros, por exemplo, do México, que tem mais de 70 lojas. E aí falam em possibilidade de dezenas ou até uma centena de lojas no Brasil. Para esta expansão, claro, vai depender do sucesso dessas 4 primeiras lojas e da operação digital, do e-commerce. Mas quais parecem ser os mercados ideais para expandir, na tua opinião? Ficar no estado de São Paulo, partir para outro estado aqui na região que tem um público parecido ou as mesmas características de mercado? Como é que você vê essa expansão futura da H&M agora que está oficialmente no país? Perfeito. Esse modelo de loja tradicionalmente está instalado dentro de shopping, né? Acho que isso é uma característica praticamente de todas as redes, né? Acredito que isso não vai mudar, né? Então, hoje no Brasil você tem mais de 400 shoppings, talvez nem 100% desses shoppings caiba uma loja, né, da H&M, mas seguramente 100 operações de shopping comportariam uma unidade da rede, com certeza, né? Analisando de norte a sul o Brasil, né? Imagino que vai começar pela região sudeste, talvez com mais ênfase no primeiro momento no estado de São Paulo, né? Isso facilita a logística, facilita tudo, mas acredito que talvez rapidamente você vai ver lojas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, nas grandes capitais. Eu acho que vai ser a minha intuição, né? Pelo menos a minha percepção eles vão estar presentes talvez nas grandes capitais, em lojas de shopping, basicamente. Não vejo eles operando em loja de rua, não, no curto prazo. H&M chega para incomodar o restante das varejistas. A gente sabe que o setor é muito competitivo aqui no Brasil, mas já tem tamanho suficiente para isso? Ou ainda está no radar, mas não o suficiente para incomodar as operações do restante das marcas? Eu acho que as outras marcas vão acompanhar muito de perto o que está acontecendo no e-commerce. O e-commerce é cauda longa mesmo, atinge. Então, acho que os grandes concorrentes vão estar olhando o que está acontecendo no e-commerce. A operação física, eu não imagino que vai ter algum tipo de reação. Ontem mesmo, algumas lojas do Shopping Guatemi estavam fechadas, né? Tradicionalmente fica fechado o Shopping Guatemi. Mas seria uma forma de ter aproveitado o fluxo, né? Tinha fluxo da novidade, essas redes poderiam ter aproveitado. No varejo alimentar, que eu trabalhei por muitos anos, seguramente nós estaríamos abertos, né, numa situação dessa. O varejo de moda opera de uma forma diferente. Eu achei até engraçado esse aspecto, né? A única coisa que eu vejo que talvez vai incomodar talvez as grandes redes é que eles estão começando a trabalhar na escala de 5x2. Esse tema é super atual aqui no Brasil, né? Só que a escala esse é um problema talvez muito mais fácil de ser solucionado, equacionado no início da operação do que uma rede que tem 300 ou 400 lojas, né? Então, acredito que isso foi uma cereja que eles colocaram, né, para os colaboradores da rede, né? É louvável, né? Todo mundo quer ter um tempo a mais de descanso. Eu acho que essa pressão vai acontecer talvez com mais intensidade, né? Talvez o que as grandes redes vão sentir, talvez essa comparação, né? Se a H&M consegue, por que os outros não conseguem, né? Então, acho que isso vai ser
acho que foi da inauguração, acho que é o ponto que vai doer mais, vamos dizer assim, talvez no curto prazo, em relação às demais redes, na minha opinião. Muito curiosa essa pontuação que você faz sobre as lojas fechadas. Realmente, não imagino varejo alimentar fechado enquanto tem um fluxo gigantesco batendo a porta dos shopping centers. Realmente a gente vai acompanhar, claro, o que vai incomodar da H&M. Vai ser o e-commerce, vai ser a loja física, vão ser as condições trabalhistas, como você menciona. Claro, estaremos em cima e contamos contigo para nos trazer mais detalhes, Fernando, ao longo dessa história que começa agora da H&M no Brasil. Um bom dia para você. Muito obrigado, a gente vai estar acompanhando aqui. Tá bom? Muito obrigado, bom dia. Ótimo dia.